Capítulo 1. Isso realmente não é um texto que a gente geralmente associa, talvez, com a época de Natal, não relata exatamente o que aconteceu, né? Não fala de José e Maria indo para Belém, né? Não fala do nascimento de Cristo, os anjos aparecendo para os pastores, não fala dos magos chegando do Oriente, mas de fato esse texto fornece uma teologia para nós acerca do Natal. Por que Cristo tinha que vir aqui no mundo? E esse texto vai explicar isso para nós. Eu só vou ler alguns versículos, já foi lido esse texto hoje à noite. Vamos ler de versículos 1 a versículo 5 e também versículo 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Vamos começar com a palavra de oração. Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, por esse culto hoje à noite. Senhor, esse privilégio que nós temos de abrir a Tua palavra e meditar na encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, eu oro que Teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento, Senhor. Eu oro que nós podemos ver realmente as maravilhas da encarnação de Cristo e podemos ver essa luz resplandecendo nas trevas. Senhor, nós te louvamos por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então esse texto fornece essa teologia da encarnação, mas antes que nós entendemos realmente o porquê da encarnação de Cristo, que Cristo se fez homem, nós precisamos entender por quê. O que era o propósito de Cristo vindo aqui no mundo? E nós vemos na história bíblica, na narrativa das Escrituras, que devido à nossa natureza pecaminosa, a humanidade está presa nas trevas da morte. Realmente, nós seres humanos, nós gostamos de pensar um pouco melhor do que nós mesmos do que isso. Nós não gostamos de pensar que nós estamos presos nas trevas da morte, isolado de Deus, a fonte da vida. Nós gostamos de pensar de nós mesmos como boas pessoas, né? Às vezes nós erramos, né, de vez em quando, mas no fundo, né, nós tentamos, né, nós somos boas pessoas, nós não somos tão ruins igual alguns por aí, não é? Nós nos justificamos dessa maneira. Mas a realidade é que até isso, até essa tentativa de nos justificar, mostra a cegueira do nosso coração espiritualmente. O fato que nós nos achamos bons mostra como realmente nós estamos presos nessas trevas. E a Bíblia fala o que é essas trevas. Realmente essas trevas são as trevas do pecado, e pecado que leva à morte. Efésios 2, versículo 1 diz: estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Em João 3, versículo 19 diz: os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Olha só, sabe quem que Cristo estava referindo nesse texto? Ele estava falando sobre pessoas religiosas. Estava falando dos fariseus, dos líderes judaicos, pessoas que você ia olhar e falar assim, essa pessoa é uma pessoa boa. E Jesus fala que a realidade espiritual é que essas pessoas, até pessoas religiosas, pessoas que vão na igreja, pessoas que
Por fora, faz tudo certinho. Até essas pessoas podem ser mortos em seus delitos e pecados. A realidade é que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então é por isso que esse texto enfatiza a luz que está sendo revelado para a humanidade. Porque a luz da vida nos foi revelada na encarnação de Deus Filho. Você deve crer e se deleitar na maravilha do Evangelho. E nós vamos ver isso nesse texto aqui, essa luz da vida sendo revelado para nós. Mas antes, vamos ver nesses primeiros 5 versículos aqui, quem é essa luz? O que é a identidade dessa luz que apareceu para nós? Olha só, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aqui realmente é um texto bem cheio de significado. Realmente mostra para nós quem é Cristo. Aqui está realmente tirando a gente do nosso momento temporal aqui e está levando a gente de volta para Gênesis capítulo 1, versículo 1. Talvez você notou isso. No princípio era o Verbo. Gênesis 1, capítulo 1. Do princípio, Deus. Aqui está fazendo uma ligação direta, um link, direto com esse texto. Está falando quem que nós estamos falando aqui? Alguém que é diretamente identificado com o Deus Criador do Velho Testamento. A gente vê que o Verbo existia antes do tempo. Antes do tempo começar, esse Verbo já existia. Também a gente vê que esse Verbo realmente é distinto de Deus em algum sentido. Olha só, e o Verbo estava com Deus. Ok? Então você lê isso, parece assim, tem Deus e tem o Verbo. Essa revelação de Deus. Nós sabemos, com o resto da palavra de Deus, que está falando de Deus, o Pai. A distinção entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí esse próximo frase aqui realmente ajuda a gente a entender isso um pouco melhor. E o Verbo era Deus. Olha só, que mistério aqui. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O Verbo é distinto de Deus Pai e o Verbo é identificado com Deus. No século IV, a história da igreja, um presbítero, um pastor da cidade de Alexandria, chamado Ário, começou a ensinar alguma coisa que soava meio estranho. Ele ensinava que o Verbo, o Filho de Deus, era realmente a primeira criatura, a primeira criação de Deus. Era como se for a criação mais belo, maravilhoso, magnífico de Deus, e através dessa criatura, o Verbo, Filho de Deus, Deus fez todo o resto da criação. O Ário falava que realmente o Filho de Deus realmente é muito importante, exaltado, pode ser adorado, mas ele não é Deus no mesmo sentido que o Pai é Deus. A isso, os concílios de Niceia e Constantinopla formaram um credo, chamado Credo de Niceia, para combater essa heresia e enfatizar a divindade, a real divindade de Jesus Cristo. E no Credo de Niceia, eles afirmam de um jeito maravilhoso. Olha só a linguagem que eles usam, que tem muito a ver com o nosso tema hoje à noite. Falando que Jesus Cristo é Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus. Aqui enfatiza como isso acontece, como que pode? Cristo é gerado, não criado.
ele é um filho, o Filho de Deus. O concílio proclamou de uma forma inequívoca que tudo que o Pai possui em relação à sua divindade, o Filho também possui. O Pai é eterno, o Pai é todo-poderoso, o Pai é imutável, o Filho é eterno, o Filho é todo-poderoso, o Filho é imutável. Não há distinção, não há hierarquia na Trindade. Há um só Deus, uma essência divina, compartilhado completamente pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo. E um texto que era muito importante na formulação dessa doutrina na história da igreja é esse texto que nós estamos estudando. João, capítulo 1. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Verdadeiro Deus de verdadeiro Deus. Aí, em versículos 3, 2 e 3, nós vemos essa identificação com obras divinas. Olha só, versículo 2. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. O ato da criação de Deus é um ato que Cristo participou completamente. Realmente só Deus pode criar todas as coisas. E aqui em versículo 4, nós começamos a enxergar como que Cristo é a solução para nós que estamos presos nas trevas da morte. Versículo 4 diz o seguinte: a vida estava nele. A vida estava nele. Agora, isso é muito importante, isso é uma coisa diretamente ligada à divindade de Cristo. Deus tem vida em si mesmo. Nós, criaturas, nós temos vidas como se for dados para nós de Deus, todo momento de nossas vidas, nós somos apoiados, nós estamos mantidos vivos pela bondade de Deus. Mas Deus não recebe vida de ninguém, Deus é completamente independente. Então, o fato que a vida estava nele, estava no Verbo, mostra para nós que Ele pode ser a solução para nós que estamos presos na morte espiritual. O versículo continua: e a vida era a luz dos homens. Por causa que nós estávamos cegos em nossos delitos e pecados, nós precisava a luz, a revelação de Deus para nos mostrar o caminho da salvação. E versículo 5 enfatiza isso. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Olha só, a luz veio, resplandeceu aqui nas trevas, aqui no mundo escuro, entre pessoas que estavam presos nas trevas da morte. Mas talvez você está pensando como? Como que essa luz brilhou na escuridão? E a resposta disso nós encontramos em versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Como que essa luz resplandeceu nas trevas? A luz eterna, o Filho de Deus, próprio Deus, se fez homem. Aqui, realmente nós vemos que a encarnação de Cristo, quando Cristo se tomou carne, é um corpo humano, a encarnação é o meio pelo qual Deus se revela à humanidade. Realmente, para nós, nós que vivemos numa cultura cristã, religiosa, nós que estamos acostumados com o Natal todo ano,
Isso é uma coisa talvez normal, né? Não é uma coisa que deixa a gente chocado, né? Mas realmente, naquela época, na ideia até do povo judaico, né? Especialmente no mundo grego daquela época, a ideia é que Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus imutável, o Deus eterno, ia tomar um corpo humano, era uma coisa absurda. Uma coisa que não faz sentido. De fato, dos erros de doutrina acerca da pessoa de Cristo, na verdade, o primeiro erro cristológico, é uma heresia chamada docetismo, que ensinava que Cristo só parecia que Jesus era um homem. Por que as pessoas ensinavam isso? As pessoas estavam tentando proteger a divindade de Cristo. Eles entendiam a divindade de Cristo, mas eles não entenderam como que um ser divino poderia se limitar para um corpo humano. Então eles ensinaram que Cristo era como se for uma fantasma, né, bem realista, né, que convenceu todo mundo, mas ele realmente não tinha um corpo de verdade. Chama docetismo. Mas sabe o problema com isso? Isso remove o escândalo da encarnação. O fato que o Deus Todo-Poderoso se fez carne. É uma coisa que realmente não faz sentido. Não cabe nas nossas cabeças. De fato, os pais da igreja, ao decorrer de cristianismo, teólogos gostam de meditar nesse paradoxo. Eu vou ler aqui uma citação de um teólogo chamado John Murray, que ele escreveu nessa linhagem de teólogos ao decorrer da igreja que gosta de meditar nesse paradoxo. Ele diz: o infinito tornou-se finito. O eterno entrou no tempo. O imutável tornou-se mutável. O invisível tornou-se visível. O Criador tornou-se criação. O sustentador de tudo tornou-se dependente. Tudo se resume na proposição: Deus se fez homem. Vocês entendem isso? Sabe por que Deus fez isso? Por que Deus ia deixar o céu, Deus Filho, deixar o céu, vem aqui nesse mundo? Por que Ele faria uma coisa dessa? O Credo de Nicéia novamente afirma: nosso Senhor Jesus Cristo, qual por nós homens, para nossa salvação, desceu do céu e encarnou-se pelo Espírito Santo da Virgem Maria e se fez homem. Por que Deus fez isso? Por que Jesus Cristo passou por tanta humilhação? Por você e por mim. Por nós que andávamos nas trevas da morte. Então, a gente pode pensar agora, né, como que a encarnação de Cristo afeta a humanidade. E nós vamos ver que essa luz ilumina todo o homem. E essa iluminação dessa luz, a revelação de Jesus Cristo, produz no ser humano duas respostas distintas. Olha comigo em versículo 9. Versículo 9: a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina toda a humanidade. Versículo 10. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Olha só que coisa.
A humanidade está preso nas trevas da morte, preso em seus delitos e pecados. Aí vem a luz no mundo, na encarnação de Jesus Cristo. Deus se fez homem. E a resposta da maior parte das pessoas é o quê? Confusão, desconfiança e, por fim, rejeição. Aqui ele fala que ele veio ao mundo. O mundo foi feito por ele. Ele vem ao mundo. Ele se torna parte da criação. Mas o mundo não o conheceu. Aí piora, ele chegou para aqueles que eram seus. Aqui falando do povo judaico. Aqueles que tinham a palavra de Deus. Aqueles que estudavam plenamente as profecias acerca da vinda do Messias. E essas pessoas receberam a luz? Não. A maior parte, especialmente os líderes religiosos, rejeitaram Cristo. Por quê? Por que pessoas fariam uma coisa dessa? João 3, versículo 20 diz o seguinte: pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam expostas, sejam refutadas. Quando Cristo veio aqui no mundo, o que aconteceu? A luz revela. A luz revela o tamanho do nosso pecado. Sem Cristo, nós podemos olhar uns para os outros e falar assim: olha, não sou tão ruim igual esse cara aí, né? Ou essa mulher, ou essa pessoa que fez tal coisa. Né? Eu sou uma pessoa relativamente boa, né? Mas quando chega a luz, o verdadeiro Deus, o homem perfeito, que perfeitamente revela a graça e verdade do Pai. Tem como a gente chegar a tal conclusão que nós somos pessoas boas? Não. A luz revela quem nós somos. Talvez você já tentou evangelizar alguém e você percebeu isso, que essa luz do Evangelho, quando você aponta para Jesus Cristo, isso deixa a pessoa desconfortável. Por quê? A luz está sendo revelada no coração dessa pessoa. E o que a pessoa faz? A pessoa não quer. Não quer que esses pecados sejam revelados, sejam expostos. Por quê? Porque os homens amam mais as trevas do que a luz. Mas tem outra resposta. Tem outra resposta a essa revelação da luz de Deus. Versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Tem outra resposta. Tem a resposta de quando a luz de Cristo, através da proclamação do Evangelho, entra no seu coração. Entre no coração de uma pessoa. E essa pessoa olha para si mesmo. Em vez de esconder, em vez de tentar se justificar, essa pessoa olha para si mesmo e é honesto perante Deus. Eu sou pecador. Eu sou um pecador miserável. É igual aquele publicano que foi ao templo e nem podia levantar os olhos para os céus, batia no peito,
Falava, Deus tenha misericórdia de mim, um pecador. Para a pessoa que faz isso e aceita a luz de Jesus Cristo e crê no nome de Cristo, essa pessoa se torna um filho de Deus. Olha só que maravilha. O C.S. Lewis colocou assim: Deus Filho se fez homem para que nós pudéssemos ser feitos filhos de Deus. Olha só que maravilha. É por isso que Cristo veio. Cristo se fez homem para que você podia ser feito um filho, uma filha de Deus. Isso é a maravilha da encarnação. É por isso que Deus se fez homem, por nós e por nossa salvação. O texto continua aqui, versículo 13, fala que os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Esse novo nascimento não se dá por linhagem familiar, mas por uma obra sobrenatural de Deus. Aqui uma das críticas que era feito contra Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, ele desafiava os fariseus nos jeitos que eles pensavam, falando que eles realmente eram filhos do diabo. Sabe o que eles responderam? Se não, nós somos filhos de Abraão. Nós somos filhos de Abraão. Ou seja, é óbvio que nós estamos na família de Deus. Nós estamos no lado certo. Tem muitas pessoas que vivem assim hoje em dia. Eles acham porque eles cresceram no lar cristão, nasceram no berço da igreja, que desde pequenininho eles andam nos caminhos do Senhor, que essa pessoa já é salva, já está dentro da família de Deus. Mas esse texto faz claro que essas pessoas que nascem de novo, não nascem segundo o sangue, essa ideia familiar, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Isso é a maravilha do novo nascimento. Quando nós recebemos, quando nós aceitamos o Evangelho de Jesus Cristo, nós se tornamos filhos de Deus através do novo nascimento. É por isso que Cristo veio. É por isso. Talvez você está aqui hoje à noite e você está enganando todos nós. Todos nós olhamos para você e falamos assim, olha, esse parece um crente verdadeiro, um crente boa. Mas no fundo, você nunca realmente aceitou essa luz, recebeu o Evangelho de Cristo pela fé. Confessou o nome de Jesus Cristo. Meu querido amigo, hoje à noite, deixa que essa luz entre no seu coração. Não se esconde, não se fecha. Não só coloca uma máscara de cristianismo para enganar todo mundo. Isso não importa. O que importa que a gente acha? Aceite Cristo. Coloca a sua confiança no nome de Jesus Cristo. Para nós que já recebemos o novo nascimento, nós que somos filhos de Deus, realmente essa época de Natal deve ser o momento que nós maravilhamos novamente na encarnação de Cristo. Nós vemos o quanto custou Cristo para que nós podemos ser feitos filhos de Deus. E nós temos o privilégio de engrandecer o nosso Deus, proclamando as glórias dessa maravilha
que Deus se revelou, a luz resplandeceu nas trevas para a nossa salvação. Vamos terminar com a palavra de oração. Senhor Deus, nosso Pai, Senhor, nós te louvamos por esse texto maravilhoso que demonstra para nós o significado verdadeiro de Natal. Senhor, eu oro que nós podemos deleitar, Senhor, na glória da encarnação, que podemos deleitar nesses paradoxos da encarnação de Cristo, que podemos nos alegrar na obra que o Senhor fez em nossas vidas, de nos dar o novo nascimento através da revelação da luz de Cristo. Senhor, nós te louvamos por isso, em nome de Jesus. Amém.